se o áudio está ok, se a imagem está ok. Já estamos aqui para começar nosso debate prático sobre a diretiva antecipada de curatela, também chamada de autocuratela. Então, estou aqui, basicamente o pessoal que está nos acompanhando é tanto no Instagram, no canal da Escola Registral Brasileira, como também no YouTube. No YouTube eu pergunto aí, o pessoal aí no chat, se puder confirmando e tal, se o áudio está ok. A Flávia mencionou aí, acho que está ok, né? O áudio está ok e também está sem áudio no Instagram. Sem áudio no Instagram, minutinho. Deixa eu ver, está sem áudio no Instagram, né? Deixa eu ver aqui. Calma aí, eu vou sair do Instagram e voltar então. Calma aí. Minutinho, pessoal do YouTube também. Já voltamos aqui, pessoal do YouTube. Deu um erro no Instagram aqui, ou no Instagram aqui, minutinho. Só vendo aqui o que nós temos. Muito bem. Deixa eu ver se agora resolveu aqui. Vamos lá. Pessoal do Instagram, vamos lá. Pessoal do Instagram, vamos ver aqui se está dando certo. Então, já vamos começar, temos muitos debates aí. Pessoal do Instagram, pergunta agora se o áudio está ok. Vamos lá. Pessoal do YouTube, o tempo aí do pessoal já ir entrando. Eu quero que esse encontro seja extremamente prático. O áudio agora está ok, né, Flávia? Flávia aí também, já acompanhando aí da Escola Registral Brasileira. Eu quero que esse encontro seja um debate extremamente prático, porque o nosso objetivo é tentar trazer para vocês aspectos práticos da escritura de autocuratela. O pessoal que está no Instagram, eu recomendo que você vá para o YouTube, quem eventualmente puder. Basta entrar lá no canal Professor Carlos Elias e acompanhar. Por quê? Porque eventualmente pode ser que eu escreva alguma coisa aqui na tela, né? E não vai sair no Instagram, porque não tem essa opção aqui. Vai acabar saindo só no YouTube. Então, qualquer coisa você pode também acompanhar no YouTube. Mas o Instagram também dá para você ir ouvindo e acompanhando também, tá? Então, quem está no Instagram, se quiser entrar no YouTube, entre lá no YouTube, no canal do Professor Carlos Elias. E o pessoal que está aí já no YouTube, vamos começar aqui a aquecer o motor, porque esse tema é importantíssimo. Saiu um provimento do Conselho Nacional de Justiça disciplinando a escritura pública de autocuratela. E a verdade é que os cartórios, em geral, não estão familiarizados com a autocuratela. Alguns já fazem há algum tempo, eu sei, mas não é algo que popularizou ainda. Mas deve popularizar porque a demanda por isso tem sido crescente. Então, a todo momento vai começar a aparecer muito mais no seu cartório uma pessoa falando, olha, eu sou rico, tenho muita grana, mas eu tenho medo. Um medo de sofrer um acidente, bater a cabeça e perder a lucidez. Um medo de, eventualmente, por algum dano neurológico, algum problema neurológico, desenvolver Alzheimer, desenvolver alguma limitação psicológica que me subtraia a lucidez. Como é que eu faço? E olha, queridos e queridas, é do corpo humano, é do hardware. O hardware, quando você tem um computador, você tem o hardware que são os equipamentos, aquilo que você vê. O hardware, às vezes, quebra. E aí o software, que é o
o sistema operacional, começa a dar problema. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa idosa num determinado local, aí a pessoa idosa foi e me segurou assim e começou a falar, minha filha morreu. E aí a cuidadora lá da casa falou, olha, não morreu coisa nenhuma, é que ela tem esses delírios. E ela fala, olha, eu queria voltar para Caldas Novas. Ela fala, eu queria voltar para minha cidade de Caldas Novas, eu quero ir para minha casa está lá. Só que a casa não existe mais há muito tempo. Aí a cuidadora falou, olha, ela acaba tendo essas alucinações, ela acha que ainda existe a casa, e não existe mais. Ela já saiu de lá há muito tempo, a casa já não existe. Por quê? Porque o cérebro humano é o cérebro humano, o hardware pode danificar, e aí o software não funciona. Para lidar com essas situações de perda de lucidez ou de capacidade de autogoverno, o nosso ordenamento tem institutos. Basicamente, o instituto é, primeiro, a interdição, que é criticada a granel por alguns doutrinadores, mas de uma forma que eu considero até um pouco irracional a crítica. Porque a crítica é endereçada quase que a um espantalho, é quase que uma falácia de espantalho. Coloca-se na boca do legislador o que ele não disse. Então, as críticas que hoje têm sido feitas não, a curatela, a interdição vai tirar da pessoa a capacidade de decidir a própria vida. Então, você não tem que fazer isso. Não pode ser inaugurado um modelo de substituição de vontade. A pessoa vai ser totalmente eliminada. Não, mesmo a pessoa que está sem lucidez, ela tem que ser prestigiada. Querido, pelo amor de Deus. O que o Código de Processo Civil e o Código Civil estabelecem é que, quando uma pessoa perde a lucidez, isso é uma questão biológica, atestada por médicos, não serão juristas que vão desdizer os médicos. Isso é pacífico na medicina. A pessoa pode perder, sim, a capacidade de autogoverno, de não entender as coisas com perfeição. Então ela pode precisar de auxílio e, eventualmente, até de ser representada para praticar atos da vida civil. É inevitável. O próprio desenvolvimento do lobo frontal, que distingue o adulto da criança, às vezes numa lesão, o adulto pode voltar a ser criança, ele pode voltar a ter aquela maturidade de uma criança. A criança não tem. A criança te reconhece, a criança sabe quem você é, a criança até entende os comandos que você dá para ela, mas ela não tem maturidade para entender os problemas. Os problemas ela não tem. Se tu contar algo muito mais complexo, ela não vai ter condição de tomar boas decisões, porque ela não tem capacidade ou maturidade, o lobo frontal dela não foi desenvolvido. Então isso pode acontecer um dano neurológico, a pessoa voltar a ter a mente ou o cérebro, o hardware de uma criança. Isso pode acontecer. O que o ordenamento jurídico tem que fazer? Aí o próprio CPC diz, e o Código Civil também, inclusive depois da reforma que houve, você tem que procurar um modelo de apoio que garanta ao máximo a dignidade para essa pessoa, levando em conta, sim, as particularidades dela, levando em conta, por exemplo, o que ela fazia antes da interdição. Antes dela ser interditada, o que ela fazia? Qual que era o hábito dela? O Código Civil alemão até fala disso, de você prestigiar o hábito que a pessoa tinha. Mas alguém vai ter que, naturalmente, apoiá-la e às vezes até decidir no lugar dela. Por quê? Porque você pergunta algo para ela, ela não responde. Você pergunta qual é o nome dela, ela diz que é Napoleão Bonaparte. Ela está delirando. Alguém vai ter que decidir. Não tem como mudar isso. Então, a curatela ela é apenas um instituto de apoio para a pessoa que foi interditada. E a interdição, entenda bem, o nome interdição é um ato jurídico que atesta que uma pessoa perdeu a lucidez e precisa de apoio. É isso, basicamente. E, inclusive, a interdição é registrada no livro E de elefante do cartório de registro civil das pessoas naturais. Por quê? Porque tem que estar registrado. Então não dá para acabar com o nome. O nome tem que ter um nome para essa categoria jurídica, para esse instituto jurídico que atesta que uma pessoa perdeu a lucidez, que carimba que a pessoa perdeu a lucidez e precisa de um apoio. E aí, quando a pessoa é interditada,
você precisa nomear um curador para auxiliá-la nos atos da vida civil, e aí o juiz sempre vai ter um grau de intervencionismo mínimo. Ele vai só intervir naquilo que foi extremamente necessário. O que der para prestigiar da autonomia da vontade da pessoa, você prestigia. Então, basicamente é isso. O Código Civil tem, e o CPC tem, uma disciplina da interdição e da curatela. O que a gente vai tratar é, e se eu não quiser um modelo legal? É esse o grande debate. E olha, esses debates práticos são importantes. A Escola Registral Brasileira, que você já conhece, ela tem vários cursos. Você pode entrar no site da escola, você vai ver. Tem vários cursos práticos de direito civil, de direito notarial e registral, e até de outros cursos também, inteligência artificial, etc., para poder te capacitar para a prática. E aqui a gente está debatendo um dos pontos, que é da autocuratela. Veja, o modelo legal, voltando no tema, ele não é necessariamente adequado a todos os casos concretos. Por quê? Porque o modelo legal, ele procura seguir o padrão do indivíduo médio. E o indivíduo médio, meus amigos e minhas amigas, para o legislador, e é com base dele que ele faz a lei, é um indivíduo que tem filhos que o amam. Então, se ele tem filho, é um filho que ama ele, não é um filho que o odeia, não. Presume-se que você confia no filho. Presume-se que você confia no seu pai. Por isso que o CPC e o Código Civil vai dizer, se uma pessoa foi interditada, quem vai ser nomeado como curador dessa pessoa? Não, os pais serão nomeados curadores, o filho será nomeado curador, porque o legislador presume que essas pessoas são muito próximas a você. Mas nem sempre é assim. Então, há casos, por exemplo, conheço um empresário muito rico, com uma vida exuberante financeiramente, viaja muito, vai toda hora para Paris, vai para Dubai, vai para a Islândia, vai para Kuala Lumpur, na Malásia, vai para o Japão, curte a vida, fica em hotel 5 estrelas, todo momento, é Intercontinental, é Sheraton, é Marriott, é só hotel 5 estrelas. Vive dessa maneira. Come em restaurante caro, vai no restaurante mais caro da cidade e tudo mais. O empresário vive assim. Só que ele não tem filhos. Na verdade, ele tem um filho de uma noite de verão, que ele teve com uma mulher, e o filho odeia esse camarada, odeia. Ele tem um filho, ele não cuida do filho, quer dizer, ele tem um problema, vamos dizer assim, o ideal é se aproximar, mas ele não quis, é a vida dele. Ele não se aproxima do filho, até pagou pensão e tudo, o filho já é maior, mas ele não tem convivência com o filho, nenhum afeto zero. O filho, inclusive, odeia esse camarada. Mas o modelo legal é, se esse camarada, esse empresário, vier sofrer um acidente, bater a cabeça, perder a lucidez, sabe quem vai ser nomeado o curador dele? O filho. Aquele filho vai ser nomeado o curador dele. E sabe qual é o problema, meus amigos e minhas amigas? Aquele filho odeia o pai. Se ele assumir a curatela do pai, o que ele vai fazer? Ele vai acabar colocando o pai num calabouço aí da vida, numa masmorra, vai tratar o pai muito mal. Ah, professor, mas o juiz, o Ministério Público vai fiscalizar. Deixa de ser bobo, meu querido e minha querida. É impossível o Ministério Público e o juiz conseguir ter um grau de acuidade fiscalizadora que consiga verificar o que está acontecendo na casa da pessoa. Se ninguém denunciar, se não tiver nenhum tipo de atuação, ninguém vai descobrir, não tem como. É praticamente impossível isso. Então esse empresário que vivia viajando, etc., ele vai acabar ficando trancado em algum local, não vai mais em restaurante caro, nada, e o patrimônio dele, que ele eventualmente, e nesse caso, esse empresário, a diretriz da vida dele é, como ele não tem filhos, assim, filhos que ele ama e tudo, ele quer torrar tudo, por ele torra tudo. Então, ele até fala, quando eu ficar mais velho, tiver lá uns 70 anos, eu vou começar a torrar mais ainda. Aí eu vou morar no Copacabana Palace, como fez o Jorge Guille, né? Aí eu vou aloprar, vamos usar essa expressão, no gasto. O problema é que se ele vier perder a lucidez,
sabe o que vai acontecer? O patrimônio dele vai ser trancado. Aliás, o próprio Ministério Público tenderá a dar um parecer falando, olha, ele tem um rendimento mensal de 100 mil por mês. Bloqueie 90 mil na fonte, porque ele não precisa de tudo isso. Os outros 10 mil, use esses 10 mil para comprar comida, comprar o básico, mas preste contas de tudo. Até do Danoninho que você comprar, eu quero a nota fiscal aqui. E aí o curador vai acabar ministrando uma curatela de miséria, ou de sobrevivência. Claro, às vezes libera um pouquinho mais de dinheiro e tal, mas a pessoa que perdeu a lucidez, ela não vai mais viajar para Dubai, ela não vai mais ficar em hotel 5 estrelas, não vai mais em restaurante de luxo. Não, ele vai ficar vivendo trancado num lugar comendo ovo e arroz. E detalhe, às vezes o curador, porque aqui eu estou colocando um filho que na prática não gosta do pai e tudo mais. Esse filho vai ter até interesse em fazer isso, porque o dinheiro que vai sendo retido fica sendo acumulado para quando o pai morrer virar herança para ele. Ou seja, a diretriz da curatela acaba sendo para formar dinheiro para herdeiros. Em vez de gastar o dinheiro é represado para formar herança. Só que às vezes acontece, meus amigos, o contrário. Porque aqui eu citei um exemplo de alguém que tem um filho que o odeia. Alguém que não tem a família padrão do legislador. Mas às vezes a pessoa até tem a família padrão. A pessoa tem um filho que o ama irrestritamente. E ela confia no filho, olha, de olhos vendados. O que o filho falar está valendo, porque ela confia totalmente. Só que se essa pessoa vier a perder a lucidez, imagine que essa pessoa também vive viajando para Dubai, fica em hotel 5 estrelas e tudo, paga inclusive a passagem do filho, vai junto e tudo mais. Se ela vier a perder a lucidez, a verdade, meus amigos, é que o regime de fiscalização que o ordenamento jurídico coloca sobre o curador é um regime terrível, que na prática vai inibir o curador de fazer aquilo que é melhor para a pessoa que perdeu a lucidez. Ou seja, aquele filho, se ele assumir a curatela do pai, se ele pegar o dinheiro do pai e pagar uma viagem e levar o pai para Dubai e ficar num hotel 5 estrelas e gastar em restaurante Michelin, estrelado Michelin, o que deve acontecer é, quando ele vier prestar contas para o Ministério Público e para o juiz da interdição dos gastos, vai acontecer de o Ministério Público questionar, falando, vem cá, você está usando o dinheiro da pessoa interditada para viajar para Dubai e ficar em hotel 5 estrelas? E está pagando ainda a sua passagem? Vai ter, já vi casos assim. O Ministério Público vai pedir para você reembolsar. E vai falar, você não pode fazer isso. E se bobear ainda vai falar isso. E você nem tem condição de ser curador, eventualmente, daqui a pouco vai te atacar para não ser curador. Porque você acaba sendo ameaçado a todo momento. E há problemas, porque quando você fala de assumir a gestão da vida de uma pessoa, às vezes você tem que tomar decisões trágicas, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro suficiente para resolver todos os problemas. Então, teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que perdeu a lucidez, e aí ela conseguiu lá uma pensão de 5 mil reais, a pensão por morte do INSS, 5 mil reais, pela morte do cônjuge, né? 5 mil reais. Só que esse dinheiro, esses 5 mil, só dá para pagar as despesas famélicas dela, comida, arroz, feijão. Não dá para resolver outros problemas. E essa pessoa tem outros problemas, ela tem imóvel em outro local que precisaria, teoricamente, de uma reforma para poder ser vendido. Só que não dá para você tirar o dinheiro da pensão para pagar, para fazer uma reforma no imóvel que dificilmente vai ser vendido. Até porque há várias ações de execução e provavelmente aqueles imóveis serão penhorados pelos credores. Então não é inteligente você pegar o dinheiro e colocar no imóvel para reformar, para depois os credores penhorarem e abocanhar o dinheiro. E aí o curador às vezes tem que tomar a decisão, falar, não, deixa o imóvel lá. Só que aí o curador acaba assumindo riscos, porque depois alguém pode entrar com ação contra o curador, às vezes até o Ministério Público dizendo,
você foi negligente, você deixou o imóvel sucatear-se, você não usou. Então, é uma situação quase que infernal. E detalhe, a pessoa que perdeu a lucidez não vai conseguir gastar o dinheiro, nem por meio do curador, porque o próprio Ministério Público vai acabar bloqueando o dinheiro e o juiz vai acabar deferindo. Temos que tomar cuidado com isso. Eu diria que todas as pessoas no país deveriam ser induzidas a celebrar uma escritura pública de autocuratela. Porque na escritura pública de autocuratela você vai dizer como que você quer que seja exercida a curatela e também dizer quem será o curador. O Instituto é novo, você não vai encontrar presidente do STJ, mas a tendência é que o judiciário respeite as cláusulas que são colocadas na escritura de autocuratela. Eu cheguei a publicar artigos sobre a matéria e eu recomendo que você busque lá na coluna Migalhas Notariais Registrais, tem lá a publicação de artigo sobre autocuratela. Basta você colocar autocuratela Carlos Elias no Google e apertar Enter. Vai aparecer lá os artigos. Eu publiquei, dos últimos artigos eu publiquei em 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3, o artigo. Eu detalho, inclusive, as cláusulas que você deveria colocar. Agora, que cláusula a gente deveria colocar? E aí o pessoal que está no Instagram, que eu, inclusive, recomendei o pessoal que está no Instagram, se quiser, vai para o YouTube, que pode ser que eu escreva alguma coisa aqui. No YouTube, às vezes, é mais fácil, no canal Prof. Carlos Elias. Mas quem estiver no YouTube também pode seguir, a gente está conversando, dá para você acompanhar. E o pessoal do Instagram, do YouTube, né? Tem aí a nossa querida Zilda, grande advogada aqui de Brasília e amiga, Simone. Eu vi que também a Fabiana estava aí, né? A querida Fabiana, e grandes amigos e amigas que estão aí. Veja, fique à vontade para poder colocar aqui, mas que cláusulas principais a gente deveria tentar colocar na escritura? Primeiro, recomendo que você coloque cláusulas que disponham sobre o aspecto subjetivo da curatela futura. Então a ideia é, em primeiro lugar, você vai chegar lá na escritura e você vai colocar, olha, quero colocar algumas cláusulas para dizer, colocando aqui na anotação, quem será curador. Então, quem que eu quero que seja curador? Às vezes você pode, na verdade, colocar, às vezes você fala, olha, quem será o curador? Eu não sei. Eu sei quem eu não quero que seja curador. Então, eventualmente, você pode colocar também quem não deve ser curador. Você pode colocar. Então, você fala, olha, se eu perder a lucidez, eu jamais quero que o meu pai assuma uma curatela. Por quê? Porque eu sou inimigo do meu pai há muito tempo. Eu não quero de jeito nenhum que ele assuma. É possível você colocar cláusulas quanto ao aspecto subjetivo, ou seja, quem será o curador. Detalhe que nesse aspecto subjetivo dá para você fazer a coisa ficar mais complexa. Você pode, eventualmente, nessas situações, fazer cláusulas especiais. Então, colocando aqui, você poderia ter algumas cláusulas especiais, por exemplo, de cláusulas subjetivas. Então, você poderia, por exemplo, estabelecer, em primeiro lugar, uma curatela singular, que é para dizer que apenas uma pessoa será a curadora. Seria possível. Então você diz, olha, quero que apenas fulano seja o curador. Você pode estabelecer alguma curatela que a gente chama de curatela conjuntiva. Como assim conjuntiva? Você diz que você terá 2 ou mais curadores, mas qualquer ato tem que ser praticado por todos eles em conjunto. Você exige que qualquer ato tenha a participação deles em conjunto. Você pode estabelecer uma curatela fracionária. Como assim fracionária? Você faz uma espécie de loteamento. Você faz uma espécie de loteamento falando, olha, fulano
cuidará da minha empresa tal. Ciclano cuidará do meu imóvel tal. Beltrano cuidará das minhas questões pessoais, existenciais, onde eu vou, o que eu vou fazer, férias e tudo, etc. Então, você pode também fazer uma espécie de loteamento. Você também pode fazer uma curatela, que a gente chama de curatela assemblear, que fica muito parecida com a figura do conselho de família, que é adotada em alguns países como regra. Então, a pessoa perdeu a lucidez, você diz, vai ser nomeado como se fosse um representante da coletividade, que vai fazer aquilo que a maioria decide. Então você fala, olha, eu tenho 4 filhos, 4 filhos vão dar as diretrizes. E um dos filhos vai ser o presidente, vamos dizer assim, que é o curador que efetivamente vai praticar os atos. E aí você pode eventualmente colocar então alguém que vai representar, que será o curador presidente, que vai praticar os atos de acordo com as diretrizes da maioria. Então você pode inclusive sofisticar a forma de curatela. Tudo bem? Detalhe importante, meus amigos e minhas amigas, é que você também, além do aspecto subjetivo, saber quem será o curador, é importante você ter cláusulas sobre o aspecto objetivo da curatela. Quando você fala do aspecto objetivo da curatela, você está falando basicamente de como a curatela será exercida. E aqui você tem várias situações. Primeiro, você pode ter situações aqui envolvendo cláusulas sobre questões existenciais da curatela. Ou seja, você pode tentar colocar aqui os hábitos que você quer que sejam preservados. Então você diz, por exemplo, olha, eu sempre gostei de música MPB, clássica, então se eu perder a lucidez eu quero que fique colocando música MPB. A pessoa diz, olha, eu sou muito religioso, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista, e eu, rigorosamente, eu vou na igreja, ou no templo, no terreiro, o que seja, não importa a religião, mas eu vou na minha casa religiosa, na mesquita, eu vou 3 vezes por semana. Eu quero continuar indo 3 vezes por semana. Se eu perder a lucidez, eu quero que alguém continue me levando lá. Ainda que eu aparentemente não tenha lucidez, e queridos e queridas, eu já conversei com muitos neurologistas. A verdade é que praticamente ninguém sabe o que fica na cabeça da pessoa quando há esses danos. Só se sabe que a pessoa não tem total compreensão. Mas no fundo, a pessoa deve sim sentir a energia, se sentir bem, se sentir mal, ainda que não tenha total domínio, mas deve, por trás daquela pele bate um coração ainda, bate um coração. Então, a pessoa às vezes se sentia bem, deixa a pessoa ir para continuar fazendo o que ela fazia antes. A pessoa, por exemplo, no meu caso, quando eu for fazer a estrutura de autocuratela, eu vou colocar que eu gosto de ver o Flamengo. Então, se eu vier perder a lucidez no domingo, me coloque lá para ver o jogo do Flamengo. Coloque lá, traga meus amigos. E a gente mesmo faz o banquete e tal, se eu tiver dinheiro. Então, coloca lá a feijoada para os amigos ver o Flamengo. Eu vou na igreja nos domingos, na semana, eu quero continuar indo. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Se mesmo a pessoa perdendo a lucidez, dentro do que for viável, evidentemente, mas por que não a pessoa continuar viajando? Leve a pessoa para viajar. Há muitas pessoas, por exemplo, que viajam e, inclusive, pagam a passagem de amigos. Por quê? Porque ela tem dinheiro, ela fala, vem comigo. Cola aqui com o papai, eu pago. E por que não continuar pagando a passagem? Leve ela para viajar. Mantenha o hábito que ela tinha antes. E é muito importante você colocar isso na escritura de autocuratela, porque no final das contas, meus amigos, se você não colocar, eu te digo, você não conseguirá manter esses hábitos na vida real, só se você der sorte. Por quê? Porque os juízes de interdição e o Ministério Público
salvo raríssimas exceções, eles têm uma postura extremamente patrimonializada e restritiva. A preocupação, em grande parte dos processos, isso é uma crítica, que evidentemente pode ser que mude no futuro, mas na prática quem atua nisso vê. A preocupação é muito com nota fiscal, de danoninho, de besteiras. E o curador acaba ficando com a arma na cabeça, ele fica até com medo. E há algumas situações de curadores que tentam sair um pouco desse patrulhamento de picuinhas e tal, e tenta fazer alguma coisa, não, vou fazer uma festa, aí ele acaba recebendo ações. Tem ações penais de apropriação indébito contra curadores. Eu já vi alguns casos que para mim no mérito não tinha crime nem que a vaca tossisse 1000 vezes. Não tinha, mas recebeu ação criminal e tem caso que ainda que foi condenado. Que não era apropriação. A pessoa estava usando o dinheiro do curador para poder fazer o que o curador o que a pessoa queria, inclusive, antes de perder a lucidez. Mas é um problema. Então, você fazer uma escritura de autocuratela, você dá uma proteção. Eu lembro que eu conversava com uma mulher, uma mulher inteligentíssima, proba, muito exemplar, que ficou viúva. E antes de ficar viúva, ela ficou uns 5 anos como curadora do marido. A gente estava jantando, tá? É uma grande amiga. Ela chegou para mim e falou: ser curadora é um inferno. Um inferno. Quer dizer, ela ficou como curadora do marido. Ela era casada com aquele homem há 40 anos. Havia 40 anos que ela era casada. Quando ele perdeu a lucidez, evidentemente essa mulher sabia o que o marido queria, não tinha melhor pessoa no planeta para poder exercer a curatela e fazer aquilo que o marido queria. Só que o patrulhamento para ela ficar prestando contas de picuinhas era tão infernal que ela até ficava inibida às vezes de fazer coisas. Então, vou viajar, é meio inviável, porque o Ministério Público fala que não pode viajar, porque você está usando dinheiro do outro para poder curtir para você. E aí as pessoas vêm com aquela maledicência, o curador está tentando agora fazer a festa com o dinheiro da pessoa interditada, aí fica aquela desconfiança que prejudica. A gente tem que mudar um pouco o foco do aspecto meramente patrimonial. Só que é o seguinte, o Poder Judiciário e tudo, o processo é mais demorado, porque tem divergência doutrinária. Por isso que é importante você colocar a verdade real, a sua vontade real, numa escritura pública de autocuratela. Então, na escritura pública, você pode colocar questões existenciais, mas você também pode colocar questões patrimoniais. E aí, nessas questões patrimoniais, você tem várias opções. Você pode colocar entre as questões patrimoniais cláusulas, por exemplo, para dispensa de prestação de contas. Pelo menos para dispensa de prestação de contas por contabilidade. Entendo que é possível. Você pode falar, olha, eu não quero que o curador seja obrigado a ficar prestando contas de forma contábil. Centavo por centavo. Eu quero. Eu quero que a prestação de contas seja por resultado. Apenas a pessoa veja se eu estou sendo bem tratado ou não e tal. Não vejo problema nenhum nesse tipo de abordagem. Não vejo problema nenhum em, eventualmente, nessa escritura pública de autocuratela, você colocar lá alguma cláusula, se não for de dispensa de prestação de contas, você colocar uma espécie de zona flexível de gastos, que são gastos que poderiam ser feitos sem necessidade de prestação de contas. Então, olha, eu tenho um salário de 80 mil reais por mês. Eu quero que 30 mil possam ser utilizados sem prestação de contas de forma contábil. Eu quero que tenha liberdade o curador. Você, eventualmente, pode colocar cláusulas também de prolabore. Porque, queridos, veja só, ser curador, você está falando de ficar 24 horas do teu dia ocupado cuidando de uma pessoa. Querido,
Se essa pessoa é rica, se essa pessoa tem um rendimento de 100 mil por mês e tem patrimônio grande, é justo que ela te pague um valor alto por isso. Não é porque você faz por dinheiro. Ah, mas é filho, filho tem que fazer, não tem que ser por dinheiro. Querido, olha só, vida real. Esse filho que vai largar a profissão dele, largar o trabalho dele para cuidar de você, ele vai sofrer danos terríveis patrimonialmente. Vai perder, tem filhas, por exemplo, que fecham empresa, perdem trabalho para cuidar do pai, por amor. Só que o pai tem grana. Claro, o pai perdeu a lucidez, não tem como o pai mais transferir dinheiro para ela. Mas por que não remunerar esse trabalho de cuidado? E o engraçado na história é que às vezes essa mulher que está cuidando do pai, ela tem 3 irmãos, geralmente homens, que não querem ajudar em nada. Ela concentra sozinha o trabalho. Sozinha. E aí os irmãos estão ganhando dinheiro e ela está ficando mais pobre. Aí o pai morre, a herança ainda é dividida de forma igual, ela não recebe nada. É importante, eventualmente, você prever uma espécie de prolabore também, de forma adequada. E olha, para ser sincero, para você contratar uma pessoa para ficar 24 horas cuidando de você, isso não sairia por menos de 12 mil, 13 mil reais. Com cuidadoras profissionais. E que são cuidadoras, não vão te levar para lugar nenhum e tal, só vão ficar lá na tua casa. Uma cuidadora, em Brasília, R$200 por 12 horas, R$400 por dia, isso aí dá de 12 mil por ano. Só a cuidadora, que não vai te levar para, em princípio, fazer muito mais coisa, a não ser ficar te olhando lá na cama e tal, e fazendo o básico, trocando sua fralda, o que seja. Que já é um trabalho muito extenuante. Mas eu estou querendo falar da grana aqui, porque se tem uma pessoa que assume a curatela do pai e da mãe, essa pessoa está fazendo o pai economizar, no mínimo aí, 20 mil reais por mês. Às vezes o pai nem tem essa grana, mas o trabalho que ela exerce é um trabalho que no mercado seria muito caro. Então, eventualmente prever prolabore, prever com base em salários mínimos, etc. Se for o caso, prever sobre percentual do salário, etc. Você também pode colocar aqui diretriz para gastos do patrimônio. Como que você vai gastar o patrimônio? Então, por exemplo, há pessoas que não têm filhos e que juntam dinheiro por cautela. Por quê? Por questão de cautela e tal. Só que a diretriz que ela tem na mente é o seguinte: eu estou juntando dinheiro, só que eu sou, por exemplo, servidor público, eu tenho um rendimento mensal, eu tenho um plano de saúde, e a minha diretriz é, quando eu chegar com 60 anos, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou gastar com viagens, com hotéis de luxo, porque eu não quero deixar herança. Você pode colocar isso numa escritura dizendo, se eu vier a perder a lucidez, a diretriz é, eu não quero deixar herança. Então eu quero gastar o dinheiro e usar o dinheiro de uma maneira que tenha cautela, sim, mas que leve em conta o fato de que eu já tenho plano de saúde, que eu já tenho salário mensal, e o dinheiro mesmo eu quero tentar gastar com viagens, com coisas, no que for viável. Com restaurante caro, eu gosto de comer lagosta, então me coloco para comer lagosta, enfim, você pode colocar diretrizes para gasto do patrimônio. Há outras pessoas que não têm esse sonho. Tem pessoas, por exemplo, que têm filho, a diretriz dela é deixar herança. Beleza, coloca lá. Olha, eu quero continuar meu estilo de vida mais simples mesmo e quero deixar o dinheiro como herança mesmo para os filhos. Pode colocar. É importante colocar. E é importante, eventualmente, se for o caso, você até, na escritura, você poderia colocar, eventualmente até, eu coloco como observação, alguma cláusula nomeando um anjo da guarda. Eu chamei de anjo da guarda, mas na prática é uma espécie de testamenteiro. É uma espécie, é algo próximo. Não é igual, um testamenteiro é próximo. Que basicamente seria alguém que ficaria incumbido de velar pela sua vontade. E eventualmente essa pessoa, você poderia até dizer que ela poderia até propor a ação de interdição. Vai dar debate jurídico se é possível ou não. Eu entendo que é possível, mas vai dar debate. Mas no pior das hipóteses, ela pode manifestar para o Ministério Público entrar.
Mas a ideia é você dar poderes para alguém e em função para alguém, inclusive até te acompanhar. Isso pode ser até um advogado, por exemplo, que você contratou, um profissional que você contratou, você paga para ele um valor mensal, uma mensalidade, e ele todo mês, a cada 6 meses ou anualmente, ele te liga, entra em contato com você para ver se você está lúcido ou não. E ele meio que vai ser o seu anjo da guarda. Se você vier a perder a lucidez, ele vai lá e entra com a ação de interdição, se for o caso e tudo mais, ou provoca o Ministério Público para entrar. Eu entendo que ele poderia, repito, mas isso daria debate. Então, você poderia colocar cláusulas, por exemplo, como essa. Você poderia, eventualmente, fazer, por exemplo, uma escrow account, uma conta notarial vinculada, e depositar nela uma soma de grana. Você deposita lá naquela conta R$1 milhão. E você diz, se eu vier a perder a lucidez, eu quero que esse R$1 milhão seja utilizado para custeio dos estudos do meu filho. E aí o curador vai se encarregar disso. Você pode colocar lá na escritura, que esse dinheiro seja usado para isso. E aí na conta notarial vinculada, o dinheiro fica rendendo. O colégio notarial já está em tratativas para aumentar o rendimento da conta e tudo. E vai estar rendendo lá, a tratativa se descortina para oferecer cerca de 90 e poucos por cento do CDI. É quase o que dá uma renda fixa, uma renda fixa dá 100% do CDI, dá de 90% a 100%. Tá bom, já vai ter um rendimento lá do dinheiro e pronto, o dinheiro fica trancado, fica impenhorável por outras dívidas. E aí você garante um desejo que você tem. Eventualmente, meus amigos e minhas amigas, você pode colocar, e me parece importante, você eventualmente colocar algum apelo, eu colocaria, ao juiz, para respeitar, eu colocaria a autocuratela. E sabe por que isso? Porque, queridos, se você não faz esse apelo, não detalhe, você sempre vai ter aquele risco de boicote judicial. Não por má fé do juiz, porque o juiz não age de má fé, mas por conta da própria indeterminação natural do direito. Porque na hora que acontece a perda de lucidez, às vezes você colocou na escritura, eu não quero jamais que o meu primo assuma a curatela. Só que quando você perde a lucidez, quem que vai aparecer lá no processo pedindo a curatela? O teu primo. Porque ele vê que você tem grana e ele se faz de bonzinho. E ele vai e fala, olha, senhor juiz, ele, quando escreveu isso, é porque ele tinha brigado comigo em um determinado momento, mas depois ele voltou a ser meu amigo. E ele às vezes até coloca testemunha falsa. E aí o juiz vai lá e fala, olha, é verdade, ele quando escreveu, ele estava com a cabeça quente, estava esquentado, não foi bem isso. Aí daqui a pouco vai pegar e vai superar o que você colocou e vai flexibilizar. E aí teu primo vai assumir a curatela. E aí perante o juiz ele faz cara de bonzinho. Mas quando ele chega na sua casa, já com o termo de curatela assinado, ele vai e mostra a cara demoníaca dele e vai te torturar como se tu tivesse em um campo de concentração para sofrer numa masmorra aí qualquer. E não vai ter quem vai te salvar, porque você não tem mais lucidez. Vida real. Então, eventualmente, você até coloca um apelo para o juiz dizendo, senhor, não flexibilize de jeito nenhum, as cláusulas aqui respeite, é o que eu quero, o patrimônio é meu. E esse apelo, ele é importante também, não apenas para mostrar a firmeza da vontade, mas também por conta dos riscos jurídicos que nós temos por questão interpretativa. A gente ainda não tem pacificidade do que é permitido ou não. Então, cláusulas de dispensa de prestação de contas, pode ser que o judiciário no futuro fale que é nula, eu entendo que é válido, mas ainda vai ser definido isso. Então, às vezes vale a pena você dizer, olha, senhor juiz, o patrimônio é privado, é meu, eu ia fazer isso, eu perdi a lucidez e eu quero que seja feito dessa forma. E eu ainda colocaria, e ainda que todo o dinheiro seja despendido, e eu fique pobre, eu prefiro ficar pobre, mas eu não quero que seja feito outro caminho. Eu quero isso, é o que eu quero, eu não quero mudar. Mas você vai acabar você vai ficar doente e a sua poupança foi gasta com viagem para Paris. E você, agora, como você não tem dinheiro, você vai ter que você não vai ter dinheiro para poder fazer uma cirurgia, por exemplo.
tudo bem, eu prefiro morrer. Você coloca aí, pode até colocar. Ainda que o dinheiro seja despendido e não sobre dinheiro para emergências médicas e tudo, eu prefiro isso, porque é meu projeto de vida. Eu já perdi a lucidez, eu quero pelo menos viver com qualidade, ainda que dê errado. A pessoa tem direito, entre aspas, de ser irresponsável. E eu falo irresponsável entre aspas porque isso não significa irresponsabilidade, isso é escolha. Não é questão de responsabilidade. A pessoa tem direito de escolher como vai gastar o dinheiro. Se ela quer gastar, inclusive, tem situações, por exemplo, de doações. Há pessoas, por exemplo, que doam dinheiro. Ela sustenta uma família, ajuda periodicamente uma família, faz doações para a igreja católica, para a igreja evangélica, para a mesquita, para o templo budista, para instituições humanitárias, para a ONU. E a pessoa diz, se eu perder a lucidez, eu quero que continue sendo feitas essas doações. Por que não? E aí tem um problema, porque o artigo 1749 do Código Civil, ele proíbe doações, ainda que haja autorização judicial. Então, é um dispositivo, eu tenho um artigo publicado que eu defendo a flexibilização dele, de acordo com a vontade presumível da pessoa. Mas, às vezes, você coloca na escritura de autocuratela, se eu perder a lucidez, eu quero que continue sendo feitas essas doações que eu faço. Então, é importante isso. E tem mais ainda. Você, eventualmente, também pode, porque é o seguinte, numa escritura de autocuratela, às vezes você pode... O tabelião vai estar ao seu sabor para poder escrever. Mas às vezes você quer colocar situações mais detalhistas. E você, por algum motivo, você fala, não cabe tão bem na escritura. Você poderia eventualmente escrever uma espécie de carta, ou uma espécie de relato, ou alguma mensagem, o que seja, às vezes o teu diário, e você pode, por exemplo, registrar como registro facultativo no RTD, no cartório de documentos. O registro facultativo do RTD, ele é sigiloso, meus amigos. Inclusive o artigo 127A estabelece da Lei de Registro Público que ele é sigiloso. E aí, eventualmente, você poderia, na escritura pública de autocuratela, fazer remissão a esse registro, dizendo, olha, quanto aos meus hábitos, eu quero que leve em conta o que eu escrevi na carta registrada no livro tal, no cartório tal, e você coloca a descrição do registro como registro facultativo. E aí o juiz da interdição vai autorizar a certidão de ter o teor daquele registro facultativo. É uma possibilidade. Então, no final das contas, você poderia, eventualmente, fazer isso, para colocar, às vezes, particularidades que você não gostaria de colocar em algum local, às vezes algum hábito que, às vezes, socialmente pode não ser tão adequado, mas você fala, eu queria colocar isso, deixa lá, se for o caso. A ideia, meus amigos, é um instrumento de autocuratela ser um instrumento para realização da dignidade da pessoa humana, no caso concreto, para prestigiar o que a pessoa quer fazer. E olha, a pessoa tem direito de ser barbeira com dinheiro, a pessoa tem direito de torrar o patrimônio e não deixar a herança. Se ela eventualmente colocar isso na escritura, você deveria respeitar. Tudo bem? Bem, esses são os pontos principais. Eu recomendo com ênfase que você busque lá no Google. Se você colocar no Google, por exemplo, vou colocar aqui na tela. Se você colocar Migalhas, Carlos Elias, autocuratela, por exemplo, você já vai ver, vai aparecer aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó, os artigos. Aqui tá a parte 2 do artigo, né? Você vai ter a parte 1, a parte 2 e tem a parte 3 também, que tá aqui. Pronto, esses são os principais artigos. Tem outros artigos também. Depois busque. Mas é muito importante isso. Eu quero aprofundar com algumas dúvidas que os colegas colocaram no chat. Fica à vontade para colocar dúvidas aí, tanto no Instagram como no YouTube, colocar dúvidas que a gente já vai enfrentar. Mas eu gostaria de convidá-los a depois entrar no site
da Escola Registral Brasileira, porque está liberado um desconto de 20% nos cursos da Escola Registral Brasileira. O código é ao vivo 20, a Flávia colocou aí. Então, se vocês eventualmente quiserem, dá para vocês terem qualquer curso, mas tem isso, né? A validade do desconto é só até amanhã, meio-dia. Então, tem cursos de capacitação prática e tal. Também tem um curso do ENAC, já teve a primeira aula. A primeira aula está gravada. Então, se você for matricular nesse curso do ENAC, você pode assistir a primeira aula gravada. Mas vamos lá para as questões aqui. Olha só que interessante, meus amigos e minhas amigas. Veio a Ana Paula, né? Um abracinho para a Ana Paula, diz: eu posso fazer uma autocuratela com a DAV em um mesmo instrumento? Escute, não é recomendável você misturar a autocuratela com outros negócios jurídicos. Por quê? Porque a autocuratela tem um regime de sigilo próprio. Eu tive até a alegria de ajudar na redação do provimento que trata da autocuratela e também no provimento posterior que teve para poder melhorar o texto. E a ideia é o seguinte: de uma certa maneira, você tem que seguir o sigilo do negócio jurídico acessório. A regra é o sigilo. Mas se ele estiver misturado com algum negócio jurídico com sigilo aberto, vai ser aberto. Então, por exemplo, tem gente que faz escritura pública de pacto antinupcial e coloca cláusulas de autocuratela. Não é adequado, isso é barbeiragem. Aquela cláusula vai ficar pública. E tem um problema maior. A rigor, algumas escrituras de pacto antinupcial que foram feitas com cláusula de autocuratela não foram registradas ou anotadas na SENSEC, na Central dos Notários. Então fica difícil a recuperação, então não é bom misturar. E no caso da DAV, a DAV stricto sensu, ela é para cuidado de saúde. É para se a pessoa vier a perder a lucidez, se, grosso modo, desliga o aparelho ou não, se faz tratamentos meramente paliativos ou não. Ou também para dizer quem que cuidaria e tomaria as decisões de saúde para a pessoa. A autocuratela, a escritura de autocuratela, tem até, o CNJ tem estudado e tudo para regulamentar, mas a tendência é que ela tenha um outro caminho, porque a tendência é que a escritura de autocuratela seja disponibilizada para os hospitais acessarem, para os médicos poderem acessar, por convênio com os cartórios. E, portanto, vai seguir um caminho diferente da autocuratela. A autocuratela é para o juiz do inventário. Todos os processos de interdição no país, o juiz do inventário tem que consultar a SENSEC para ver se tem alguma escritura de autocuratela. Tudo bem? A Marilda, grande Marilda, um abração aí, no Instagram perguntou: a escritura de autocuratela é necessária? A presença de advogado pro ato? Não é necessário advogado para lavrar a escritura, mas é recomendável. Por quê? Porque o advogado ele vai te ajudar a esculpir melhor a sua vontade. Não é obrigatório, mas é recomendável. E, inclusive, os advogados que atuam na área, eles devem oferecer para o cliente o serviço de ser anjo da guarda. Claro, cobra lá mensalidade, o que seja, para ficar acompanhando a pessoa, para quando ela vier a perder a lucidez, o advogado ser aquele que vai tentar fazer valer a vontade dela. E aí, eu coloco nos textos essas questões. O José perguntou, o grande José aí, um abração também: podemos estabelecer cláusula que estipule encargos ao curador com animal de estimação? Sim, não seria nem encargo. Seria, José Lucas, você colocar a diretriz dizendo: se eu vier a perder a lucidez, fulano pode assumir a curatela, ou qualquer pessoa pode assumir, mas eu quero que o meu cachorro continue tendo o padrão de vida que ele tem. E qual é o padrão de vida? É um cachorro de Faria Limer, de alguém da Faria Lima. Meu cachorro vai para o spa, eu gasto 10 mil reais com spa para cachorro. Meu cachorro vai para um dogário, vou chamar assim, que tem lá com cuidado de cachorro e eu pago 5 mil reais para isso. Meu cachorro come a ração mais cara, meu cachorro tem comida natural, eu quero que pague tudo isso. Beleza, você pode colocar e a ideia é que o curador tenha que fazer isso, tá? E é inclusive bom você colocar isso. O Vitor coloca: o instituidor de fundação privada pode autocuratelar patrimônio instituído? Cuidado, porque aí é outra questão, Vitor. Assim,
você está falando de fundação. Fundação é você afetar um patrimônio para criar uma fundação. E a fundação ganha vida própria. Ela ganha vida própria. Ela vai seguir as diretrizes do estatuto, que inclusive é aprovado pelo Ministério Público, e ganha vida própria. Você que instituiu a fundação, você não apita mais na fundação. Salvo se você tiver alguma cláusula lá que preveja você ter algum tipo de influência. Às vezes você fica na administração da fundação e tudo, você pode até colocar isso. Mas a regra geral é a fundação tem vida própria. Então não tem nada, não tem a ver com autocuratela propriamente. Tudo bem? Queridos, queridas, veja como é um instrumento importantíssimo, tem muito para construir nisso. Penso que isso tem que ser divulgado ao máximo, porque as pessoas não pensam muito na perda de lucidez, mas a verdade é que quando perde a lucidez, isso pode surpreender muito a pessoa, porque ela não vai conseguir fazer mais o que queria fazer. Até mesmo quando você tem um casal, a esposa assume. Eu citei aquele caso daquela mulher, daquela viúva, que falou: vivi um inferno os últimos 5 anos do meu marido. Não foi por conta da doença do meu marido, porque pela doença do meu marido eu estava cuidando dele por amor. O inferno foi porque o judiciário e o Ministério Público ficavam me patrulhando, pedindo nota fiscal de besteira e entrando até no mérito dos gastos, dizendo que eu não podia gastar com viagem, não podia gastar com coisa. Quer dizer, minha vida ficou um inferno. E por quê? Porque tem uma burocracia errada, me parece. E aí a autocuratela pode evitar isso. Tudo bem? Queridos e queridas, recomendo que vocês peguem o link do Instagram, do YouTube, ou aqui no Instagram vai ficar também disponível essa live no link. Então pegue o link do Instagram, divulgue para outras pessoas também que trabalham com a matéria, porque esse tema é importantíssimo. Importantíssimo para a prática, importantíssimo para os cidadãos e principalmente importantíssimo para o país, porque a verdade é que com escritura de autocuratela a gente pode construir um regime de autocuratela muito mais humano, muito mais adequado às necessidades das pessoas. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Bem, então com isso a gente encerra aí a nossa live. Novamente deixo o convite aí para vocês conhecerem os cursos da Escola Registral Brasileira. Tem curso de prática, inclusive quem trabalha em cartório, eu digo, acho que todos os escreventes deveriam fazer aqueles cursos, porque passa os conhecimentos básicos para você poder atuar com o direito notarial registral. E quem é advogado também, tem muitos cursos lá práticos de direito civil, de alimentos, da prática, e é baratinho, são preços extremamente acessíveis, então vale a pena também conhecer. Queridos e queridas, o cupom de desconto a Flávia colocou aí, que tem desconto de 20% até amanhã, né? Então, fiquem à vontade aí para quem quiser conhecer. Queridos e queridas, um forte abraço e até mais.